judiciário. Anulação pela administração ou pelo judiciário. Agora, a revogação, não. Revogação, só a própria administração pública pode decretar. Ai do cristão. Ai do cristão que colocar na prova que o judiciário revoga ato administrativo. Não pode. Lembra, o judiciário, junto com a administração, pode anular ato administrativo, revogar só a administração. Terceira diferença é quanto aos efeitos. A anulação tem eficácia retroativa. A anulação tem efeitos ex tunc, efeitos pretéritos. Então, a anulação retroage, efeitos ex tunc, efeitos pretéritos. A revogação não. A revogação produz efeitos que não retroagem, chamados de efeitos ex nunc ou proativos. Efeitos que não retroagem, ex nunc, proativos, ou efeitos futuros. Essa, quanto à eficácia, é a terceira diferença. Há uma última diferença, essa mais difícil e rara no exame de ordem, mas eu aproveito a oportunidade para comentar. É uma diferença quanto à natureza da decisão. A anulação tem uma natureza vinculada. A administração deve anular seus atos defeituosos, enquanto que a revogação não. A revogação tem uma natureza discricionária, porque diz a lei que a administração pode revogar. E pode, no direito, é diferente do deve. O pode para a administração representa uma faculdade, e a revogação é isso, ela não passa de uma faculdade. A revogação é uma decisão discricionária. Consegue revisar comigo agora, rapidamente, essas 4 diferenças? Vamos lá, eu te ajudo. Primeira diferença, anulação e revogação, quanto ao motivo, você lembra? Motivo da anulação é um defeito, motivo da revogação, interesse público. Segunda diferença, quanto à competência, a anulação pode ser feita pelo judiciário e pela administração, revogação só pela administração. Terceira diferença, quanto aos efeitos, a anulação retroage, a revogação não retroage. Última diferença, quanto à natureza. Quanto à natureza, a anulação é um dever, uma decisão vinculada, enquanto que a revogação é um poder, uma faculdade, uma decisão discricionária. Vamos para a segunda pergunta? Está lá na tela. Professor Maza, qual o prazo que a administração tem para anular os seus próprios atos? Gente, isso caiu nas últimas provas, do Exame Nacional da OAB. É o seguinte, quando eu disse para você que a administração pública e o judiciário podem anular seus atos defeituosos, isso não significa que a anulação pela administração e pelo judiciário, que essa anulação seja igual nos dois casos. Pelo contrário, existem muitas diferenças entre a anulação judicial e a anulação administrativa de um ato praticado pela administração. Quais são as diferenças fundamentais entre a anulação via Poder Judiciário e a anulação pela própria administração? Primeira diferença importante é quanto ao fundamento. Quando o judiciário anula um ato administrativo, ele o faz com base no controle externo que o judiciário exerce sobre a administração. Enquanto que a anulação administrativa está baseada no poder de autotutela, de um controle interno que a administração realiza. Outra coisa, uma segunda diferença é quanto à natureza jurídica do prazo. A administração pública tem um prazo decadencial para anular seus atos defeituosos, enquanto que o prazo que o judiciário tem é um prazo prescricional. E, finalmente, qual que é esse prazo para anulação de atos administrativos? Bem, a lei do processo administrativo deixa claro que o prazo que a administração tem para anular seus próprios atos com fundamento na autotutela é um prazo quinquenal, um prazo de 5 anos. A lei do processo administrativo diz isso. A administração tem 5 anos para anular seus atos defeituosos. 5 anos para anular seus atos defeituosos. Bem,
Quanto à anulação judicial, há uma divergência na doutrina. Há quem sustente que o prazo seja de 5, de 10 ou até de 20 anos para anulação de atos administrativos. Predomina o entendimento de que o prazo também seria um prazo quinquenal pelo Poder Judiciário. Gente, então, guarde essas diferenças importantes entre a anulação administrativa e a anulação do Poder Judiciário. Aliás, eu queria que você prestasse bastante atenção em uma dica importantíssima sobre o direito administrativo para provas da OAB e concursos públicos. Sempre que te perguntarem um prazo em administrativo ou em tributário, e você não souber a resposta, você tiver que chutar esse prazo, não acontece às vezes, gente? A gente está numa prova preambular, uma prova objetiva, uma prova teste, e aí nós lemos o teste, lemos as alternativas, e não é que a gente fica na dúvida entre a A e a B, a gente não tem a menor ideia de qual alternativa certa, pode ser qualquer uma daquelas. Aí tem que chutar. Uma dica importantíssima, perguntou prazo para você em administrativo, vale para tributário também. Perguntou prazo em administrativo ou tributário para você, e você não sabe, chuta no prazo de 5 anos. Porque tem havido um esforço do legislador brasileiro nos últimos tempos para padronizar os prazos administrativos e tributários em prazos quinquenais. Raramente o prazo será de outra extensão. Chute nos prazos de 5 anos em administrativo e tributário, que em provas preambulares você não erra, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Próximo teste. Aqui, pergunta na tela. Professor Maza, existe algum caso que a anulação não retroage? Bem, aí nós já chegamos num grau de dificuldade bem mais acentuado. Algum caso em que a anulação não retroage. Bem, eu disse para você agora, comentando as diferenças entre anulação e revogação, eu disse para você que a anulação retroage e que a revogação não retroage. Só que essa é a informação geral. Existem casos raríssimos em que essa regra geral comporta exceções. Basicamente, há um caso de anulação que não retroage. Uma anulação estranha, porque é uma anulação sem efeito retroativo. Uma anulação ex nunc. Sabe que caso que é? Comentei no primeiro bloco do programa de hoje. É o caso dos atos praticados pelo funcionário de fato. Quando o ato é praticado por um funcionário de fato, esse ato, desde que o funcionário esteja de boa fé, esse ato é um ato preservado. Os efeitos produzidos dali para trás são mantidos e dali para frente não. Então, é um caso raríssimo de uma anulação com efeitos ex nunc. É o único caso importante no Brasil de anulação que não retroage. É o caso do ato praticado pelo funcionário de fato de boa fé. Por que não retroage? Em nome da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Se o funcionário de fato estava de boa fé, anular os atos que ele já praticou até aquele momento em que se descobre o defeito, causaria uma instabilidade, uma insegurança social. Então é um caso em que os atos são mantidos e dali para frente, portanto, sem efeito retroativo, dali para frente a anulação produz efeitos. Vamos para mais uma, já é a quarta pergunta de hoje. Vamos lá, quarta pergunta na tela. Professor Maza, o que é convalidação? Bem, primeira coisa importante sobre convalidação é saber que o Instituto pode aparecer na sua prova com diversos nomes. Convalidação é, sem dúvida, o nome mais frequente, mas o Instituto pode cair na sua prova também com os nomes de ratificação, confirmação ou sanatória.
convalidação, ratificação